Adiantando enquanto eu não tenho feedback, acredito que o áudio está legal. Boa noite, Yasmin. É, Hoje eu vou mais uma vez mostrar que a gente vai ter uma aula de neuroanatomia, mas na minha opinião, como já ficou claro nos diversos encontros, inclusive na maioria do que eu conversei de vocês entenderam a proposta. A gente vai discutir neuroanatomia, mas neuroanatomia com caso clínico, com medicina. Não vejo outra forma da gente estudar. E César, boa noite, Letícia, Yasmin, Tiali. Show. Então, o que que a gente vai fazer hoje? Na verdade, eu peguei uma ferramenta que eu utilizo desde que eu era monitor, eu fui monitor de neuro na época da faculdade, e eu fui adaptando essa ferramenta para diversas situações, no treinamento de tomografia de crânio e neuroanatomia, porque é uma ferramenta só para você, para te ajudar a raciocinar em diagnósticos etiológicos. Ou seja, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um raciocínio de como pensar em diagnósticos das doenças neurológicas, associando isso à anatomia, à neuroanatomia. Em especial, hoje, se prendendo à doença vascular, à anatomia vascular, que é o grande objetivo do que eu vou falar aqui hoje. Então, eu vou me prender um pouco explicando nessa folha o que, que seria o Código da Vinci. Em seguida, vou me prender um pouco mais com a anatomia vascular e no final a gente discute um pouquinho em exame de imagem o que a gente está colocando aqui. Ok? E fique à vontade, os grupos pequenos, essa é a nossa vantagem. Você pode parar e perguntar, professor, não entendi direito, explica de novo. A gente tem um lag aí por conta do canal, do YouTube, mas dá para fazer, certo? Então, o Código da Vinci é o mnemônio que eu uso, na verdade, mais uma brincadeira, para você esquematizar os diagnósticos possíveis dentro de neuro. No caso, eu uso o 20 para colocar aqui do lado 20. O que, que seria esse 20? O V seria de doenças vasculares, a gente vai falar um pouco aqui disso. I, de doenças infecciosas. N, de doenças neoplásicas. T, de trauma. E o E pode um monte de coisa, porque na verdade o E eu coloco que é etc., que é exceção, que é para o especialista, não é mais as coisas mais comuns que você tem que saber, mais comuns que você tem que saber. As coisas mais comuns que você tem que saber está aqui no 20. O E já envolve um pouquinho especialista, vou mostrar um pouquinho para vocês. Então a gente vai falar mais em especial do V, vou comentar todos, mas em especial do V, a aula de hoje, que seria V, doença vascular e infecciosa, neoplásica, trauma e exceção, especialista, etc. Tá? Como é que a gente vai fazer esse raciocínio? Primeiro, vamos destrinchar um pouquinho cada um. Na neuro, funciona um seguinte raciocínio lógico, para você pensar em algumas etiologias diagnósticas. Vamos destrinchar pelo primeiro V, que seria de doenças vasculares. A doença vascular na neuro, ela é marcada por uma mudança súbita. Na neuro, raramente você tem uma doença vascular que ela não é súbita. Você tem um marco muito claro. O paciente estava tudo bem e de uma hora para outra, subitamente, em pouco tempo, ele acordou assim, que é muito comum. O paciente perdeu a fala, o paciente caiu um molho, o paciente ficou com um lado do corpo diferente. Então tem um quadro muito rápido, a evolução é muito curta. Então o que marca dentro do V de vascular é o quadro súbito. Súbito seria o que melhor descreve as doenças vasculares cerebrais, um quadro súbito. Quando eu penso em doença vascular com quadro súbito, em neuro, eu penso em AVC. Claríssimo, certo? Em AVC. E dentro de AVC, eu divido em duas possibilidades. Eu tenho um AVC isquêmico e eu tenho um AVC hemorrágico. Até aí, tranquilo. E dentro agora, estou pensando em raciocínio quando eu apresentar casos clínicos, que a aula de hoje vai ser neuroanatomia. E a próxima semana a gente vai ter um encontro, que não vai ser na terça-feira, vocês vão receber direitinho o horário, que vai ser para discutir casos clínicos com as coisas que já vimos, e eu vou aplicar muito isso aqui que a gente vai falar hoje, tá? Então, vamos entender. Então, quando o paciente fala que ela foi dormir, estava tudo bem, mas acordou com a fala arrastada, com o lado do corpo mais fraco, dormiu bem, acordou mal, é muito rápido, é súbito, sugere um AVC. Então, a anatomia que a gente estuda muito aqui é a anatomia da circulação arterial, em especial, que envolve AVC. Circulação venosa pode? Por exemplo, a trombose venosa pode. A gente, na primeira aula, quando falou de trombose de seio e falou de hidrocefalia, pode, é uma doença vascular. Mas o mais comum no AVC são as doenças arteriais, que a gente divide isso em circulação anterior e circulação
posterior, que eu vou falar disso já já na próxima página, tá? Então, qual a neuroanatomia que envolve principalmente para pensar no AVC? Circulação anterior, circulação posterior, correlacionando a circulação anterior e posterior com a área que ela vai irrigar, que eu vou mostrar já já, na próxima folha. Então, circulação anterior e posterior, pensando em AVC, correlacionando com a área que ela vai irrigar. Então, o vascular, eu tenho AVCI e AVCH. Neuroanatomia transforma isso. O AVCI eu tenho que pensar principalmente na artéria cerebral média, vou falar disso na próxima página, artéria cerebral média. E no AVC hemorrágico, eu tenho basicamente duas situações. HSA, que eu estou citando isso em todos os nossos encontros, hemorragia subaracnoideia, só que no caso espontânea aqui, e o intraparenquimatoso. Aqui seria o hemorrágico, hemorragia subaracnoideia espontânea, um exemplo, a ruptura de aneurisma cerebral, e o intraparenquimatoso, pequenas artérias que sangram dentro do vaso, dentro do cérebro, geralmente no pico hipertensivo. A gente vai destrinçar isso já já. Mas basicamente o vascular é esse raciocínio aqui, ok? Basicamente esse aqui, o vascular, o raciocínio. Infeccioso. Quando é que eu penso num diagnóstico de doença infecciosa na neuro? Tem um marco. Primeiro, como toda infecção, é muito comum ter um marco da febre. Na neuro não é diferente. A febre é um marco muito importante, mas só febre não quer dizer que você tem infecção do sistema nervoso central. E alguns livros que até colocam como um sinal de alarme, cefaleia mais febre, mas não é, porque cefaleia e febre você tem quase todas as infecções virais. Não é sinal de alarme, você tem que tomografar alguém. Você tem que ter mais alguma coisa para fazer uma investigação mais rigorosa. Eu sempre brinco, dor de cabeça, febre, mais alguma coisa. Dor de cabeça, febre, mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa pode ser sinal meníngeo. O paciente tem rigidez de nuca. Pode ser alteração de consciência, o paciente está confuso. Pode ser uma alteração de nervo craniano. O paciente perdeu o movimento do olho. Não importa. É dor de cabeça, febre, mais alguma coisa. Sozinho, não fala a favor. Tá? Sozinho, você não fecha o diagnóstico de doença do sistema nervoso central, não. Doença do sistema nervoso central geralmente vem acompanhado de dor de cabeça, febre, mais alguma coisa. Tá? Esse mais alguma coisa, como eu falei. Então, o que marca aqui? Febre, cefaleia, que é a dor de cabeça, e mais alguma coisa. E mais alguma coisa. Qual a neuroanatomia que eu correlaciono aqui? Basicamente, meninges e líquor. Tá? Basicamente, meninges e líquor. Porque o protótipo principal das doenças infecciosas em neuro vai ser ali a meningite. É claro que tem um abscesso cerebral, que foge um pouquinho mais, tem doenças do HIV, mas o protótipo principal é a meningite. Por isso que eu coloco meningite líquor, o principal para você pensar. Ok? Vamos lá discutir só esse raciocínio para você entender o diagnóstico etiológico, a gente pode discutir caso clínico próxima semana. Estou construindo uma base para a gente discutir casos clínicos, tá? N neoplásicos. O que marca a neoplasia? Neoplasia, tumores, elas não têm crescimento rápido. Por mais que seja maligno, que cresce um pouco mais rápido, mas mesmo assim ainda é um crescimento mais lento. Então, quando você pensa em neoplasia, você tem um quadro, uma queixa geralmente um pouco mais lenta, um pouco mais insidiosa. O mais comum de a gente perceber é um paciente que tem uma dor de cabeça progressiva, refratária, persistente. Estou contando o quê? Ele tem uma dor de cabeça que ele não tinha, mas começou a incomodar, não está melhorando com remédio, está piorando progressivamente. Então, conta AVC, já não tem uma coisa súbita, já não tem aquela febre da infecção, já tem uma coisa mais arrastada. Então, fala a favor de algo expandindo, algo crescendo, algo aumentando a pressão intracraniana. Então, a neoplasia tem esse marco aí de ser mais insidioso, mais arrastado, mais insidioso. Vocês vão perceber muito isso quando a gente for discutir caso clínico. Aí a neuroanatomia correlacionada, como é tumor, e tumor pode ter de qualquer região, depende. Você, por exemplo, pode ter um tumor ósseo na calota, uma metástase. Existem muitas metástases que dão, muitos tumores dão metástases ósseas para a calota. Eu atendi ontem um paciente com CA de mama, com a mama com mastectomia já radical, há 8 anos, e evoluiu com a cefaleia. Ela colocava a mão e viu que estava inchado. Foi no hospital, foi no ambulatório, pediu para fazer uma tomografia, não conseguiu fazer, insistiu em fazer, pagou por conta própria, conseguiu fazer, levou para mim.